Bom dia, caros internautas. Bem-vindos a mais um evento de comemoração dos 20 anos do curso de jornalismo. Meu nome é Fernando Pereira e nós vamos hoje comentar a nossa banca, nosso bate-papo vai ser sobre assessoria de comunicação. Não faz muito tempo, e essa área assessoria de comunicação, antes assessoria de imprensa, era mal compreendida, principalmente no meio acadêmico. Pouquíssimos cursos de comunicação contemplavam em sua grade essa modalidade de jornalismo. E para muitas pessoas, assessoria de imprensa nem jornalismo era. Muito bem, para falar sobre isso, para debater as tendências da assessoria de comunicação, gerenciamento de crise, de imagem, reputação, relacionamento entre assessor de imprensa e a imprensa propriamente dita, as áreas de atuação, áreas de mercado e formação profissional, nós convidamos para bater um papo aqui com a gente o Bernardo Itri, VP Executivo de Comunicação e Marketing da Federação Paulista de Futebol, a Júnia Braga, CEO da JB Press House, a Letícia Gouveia, Sênior em Comunicação na RPMA, e a Duda Lopes, professora do curso de pós-graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre em produção jornalística, ou seja, todos feras aí na área de assessoria de comunicação. E com a gente aqui também o professor Daniel de Tomás, que vai ajudar a gente nesse bate-papo. Bem-vindo a todos. Bom dia, Daniel. Bom dia, Duda. Bom dia, Letícia, Júnia, Bernardo. Bom dia. Bom dia. Seguinte, vocês vão poder fazer, então, uma apresentação aí em torno de 12 a 15 minutos, tá? Eu deveria fazer um currículo de vocês, mas acho mais legal vocês fazerem uma breve explanação do que vocês estão fazendo hoje, qual a área que vocês estão atuando. Depois a gente já começa, então, a conversar sobre assessoria de comunicação propriamente dito, e aí o pessoal que está assistindo vai fazer suas perguntas, aparecem no chat. Eu acho que fazer um bate-papo vai ser muito interessante. Mais uma vez, bem-vindos. Quem começa? O primeiro que eu apresentei, Bernardo? Pode ser. Obrigado, professor. Obrigado ao Mackenzie. Quero agradecer a Denise, o André, o Vanderlei, que fizeram contato para participar do evento. É sempre um prazer estar de volta no Mackenzie de alguma maneira, dessa vez não presencial, à distância, mas para falar do que eu fiz, né, do que eu tenho feito na área de comunicação desde que eu saí do Mackenzie em 2009. Então, eu participei de não acho que foi umas primeiras turmas, na verdade foi, quando eu entrei no Mackenzie era o início do curso, mas não era uma das primeiras turmas já ainda. E na verdade, eu não trouxe nenhuma apresentação PowerPoint, nada para vocês, porque eu acho que o mais interessante, pelo menos eu, me colocando como aluno, eu gostava de conversar com as pessoas que eram referências e que foram alunos ou alguma coisa assim. No bate-papo, eu acho que é mais interessante, eu acho que vai agregar muito mais para os alunos do que eu fazer uma apresentação formal ali. Na verdade, resumidamente, tentando passar um pouco do que eu vivi nos últimos 11 anos já, vai fazer 11 anos já que eu saí do Mackenzie. Na verdade, antecedendo um pouquinho, desde a época de estágio, quando o Vanderlei chamou, a Denise chamou para participar da mesa de assessoria de comunicação, para mim até soou um pouco estranho, porque eu nunca pessoalmente tive vontade de trabalhar em assessoria de comunicação quando eu estava na faculdade. Como o professor Fernando falou, a assessoria de comunicação, a área de assessoria de imprensa, relações públicas, nunca foi uma coisa que foi bem vista por mim enquanto eu era estudante. Sempre tive vontade de estar dentro da redação. E nesse período que eu estava no Mackenzie, eu nunca trabalhei também em assessoria de comunicação. Na verdade, para não falar que eu nunca trabalhei, meu primeiro emprego foi numa distribuidora de vinho, em que o dono da distribuidora de vinho separou da mulher, e a mulher dele era assessora de imprensa, e me chamou, meu primeiro estágio foi para substituir a mulher dele, no caso, na assessoria de imprensa dele.
e escrevendo coluna sobre vinho, sendo que eu nunca tinha tomado vinho direito na minha vida. Então, esse foi o único trabalho de assessoria de comunicação que eu tive na época de estágio. E eu sempre trabalhei em redação, então, meu primeiro emprego de verdade mesmo, como estágio, foi na Rádio Record, foi trabalhando na área de geral, de trânsito, morte, enfim, cotidiano, vamos dizer assim. E fiz um ano de estágio lá na Rádio Record. Em seguida, eu fui para a revista Placar, na Editora Abril, em 2008. Eu entrei na Abril, fiz um processo seletivo lá grande e acabei, tinha a possibilidade de escolher algumas revistas, na verdade, escolher qual que eu gostaria de trabalhar, e no final das contas, eu também não pensava, embora sempre joguei bola, sempre gostei de futebol, sempre gostei de esporte, não pensava em trabalhar com esporte. Mas aí calhou de eu selecionar a Placar como minha primeira opção e deles me selecionarem também para participar lá do processo seletivo e ganhar e passar, e acabei entrando na Placar, onde ali que eu entendo que começou de fato minha carreira de verdade, com grandes referências de mercado e que me ensinaram muito até onde eu estou aqui. Então, o André Rizek, o Arnaldo Ribeiro, o Sérgio Xavier, todo esse pessoal que estava lá, o Ricardo Perrone, que está no UOL hoje, inclusive também trabalhei junto com eles, e foi onde eu consegui me descobrir o meu instinto de jornalista, especialmente na área mais do jornalismo esportivo, mas não no jornalismo esportivo de ser comentarista de jogo, de futebol, de falar de parte técnica, não, de falar de bastidor de esporte, que foi lá onde eu comecei a trabalhar especificamente nisso. E aí, depois, em seguida, em 2010, eu tive um convite para ir para a Folha de São Paulo. A Folha tinha uma coluna na época, hoje ainda tem, na verdade, o painel, né, o painel político, mas eu fui convidado para editar o Painel FC, que era a coluna de bastidor de esporte dentro da Folha de São Paulo. Para mim foi um puta desafio, porque eu tinha 22 anos, eu achei, hoje até olho para trás, acho que foi uma loucura que os caras fizeram, de colocar um cara de 22 anos para editar uma coluna que já era tão importante. Para quem não sabe, o Painel FC era uma coluna que foi criada no começo dos anos 2000, para tratar quando começaram a surgir escândalos no futebol, a CPI da Nike, foi uma coluna de bastidor que foi criada, passou por várias pessoas de nome, de referência no meio, o Fábio Vitor, que está na revista Piauí hoje, a Marília Ruiz, o Bombig, que está no Estadão, o próprio Ricardo Perrone, e aí eu exerci a edição da coluna de 2010 até 2015, em julho de 2015. Nesse período eu tive a oportunidade de cobrir vários eventos grandes, e principalmente todo o processo da Copa do Mundo aqui no Brasil, que foi em 2014. Então, todo o processo não só da candidatura, porque o Brasil já tinha sido escolhido, mas todo o processo de todas as obras, tudo o que estava envolvendo o investimento do país como um todo na Copa do Mundo. E aí, entre as matérias que eu fiz, enfim, teve vários conteúdos que foram extremamente relevantes ali, matérias com o Juca, com o PVC, tratando de todos os escândalos que envolveram o processo de o Brasil ser sede da Copa do Mundo de 2014. E aí culminou com a cobertura da Copa do Mundo, com a seleção brasileira, que acompanhei todo o processo da seleção, e aí voltei, e aí, assim, na minha cabeça, assim, tinha feito um ciclo grande já estava 5 anos na Folha. Em 2015, tive a oportunidade de cobrir o FIFA Gate, né, todo o escândalo, no caso de corrupção da FIFA, e aí eu já tinha uma relação muito próxima com todo esse bastidor do esporte. E aí foi quando eu já tinha notado, e aí entrando na área de assessoria de comunicação, que a gente está tratando aqui, eu tinha notado vários movimentos acontecerem ao mesmo tempo, né? Não todos ao mesmo tempo, muito rápido, mas já vinha acontecendo paulatinamente. Então, citando alguns movimentos que me fizeram migrar para a área de assessoria de comunicação.
O primeiro é um enxugamento muito grande das redações, né? Eu entrei na Folha, o caderno de esporte tinha 26 pessoas, e quando eu saí da Folha em 2015 tinham 8 pessoas. Vários amigos que perderam emprego, que saíram, que tiveram que mudar de ramo, de segmento dentro da comunicação, outros fora da comunicação, e muitos deles migrando para a assessoria de comunicação, que era um mercado que estava crescendo demais na época. Outros movimentos importantes foram pessoas que eram referências para mim saindo da redação. Um exemplo clássico e que mais me marca é a saída que era então, foi um dos primeiros editores de esporte que construíram o caderno de esporte da Folha de São Paulo, e que era diretor da sucursal de Brasília da Folha, que é o Melquiades Filho, que hoje ele saiu para a FSB. Ele é marido da Renata Lopretti, a Renata também trabalhava com a gente lá na Folha. O Mel que saiu e foi para a FSB assumir uma área de negócios privados na FSB. E, para mim, isso foi um grande impacto, porque é um cara com uma grande referência que já era. Fazer essa migração me ligou um sinal ali que importante. E no paralelo também comecei a olhar para outras pessoas fazendo esse mesmo movimento. E eu não queria fazer esse movimento forçado, eu queria fazer um movimento que fosse espontâneo meu, numa oportunidade que fosse interessante. Já tinha surgido outras oportunidades de sair e tal, para trabalhar na Olimpíada e para trabalhar em clube de futebol, mas eu não tive vontade de trabalhar em clube de futebol não, nem na Olimpíada, porque era uma coisa com prazo estabelecido. E aí veio a oportunidade de trabalhar aqui na Federação Paulista de Futebol, um projeto novo, com um presidente novo, com ideias novas, e que me abriu um leque enorme de trabalho. Então, hoje, eu estou à frente da área de comunicação e também agora, mais recentemente, da área de marketing da Federação Paulista também. E aí eu trato muito hoje com gerenciamento de crise, né? Constante relacionamento com a imprensa. Esse é talvez hoje seja o meu principal papel hoje aqui. Na verdade, como eu tenho muitos colegas com quem eu trabalhei junto, se não trabalhei junto dentro da Folha ou dentro da Placar, trabalhei próximo em coberturas. Então, a criação do relacionamento eu acho que é um ponto fundamental, que eu acho que a gente vai discorrer aí pelo nosso horário, que a gente tem de debate. As questões de construção de credibilidade, construção de reputação, que eu acho que é fundamental, isso com transparência. Eu, sinceramente, não acredito que... Tem um amigo meu que fala que o jornalista só tem uma coisa na vida, dinheiro não vai ter, mas ele vai ter credibilidade. Então, assim, a credibilidade que você constrói perante a opinião pública e perante, principalmente, aos jornalistas com quem você trata, e hoje não é mais jornalista só com quem você trata, hoje é influenciador que você trata, hoje pessoas que se consideram jornalistas e fazem sites, redes sociais e tal, tem perfis em redes sociais e com quem a gente tem que se relacionar. Essa credibilidade é fundamental para que o sucesso da sua carreira seja construído. Então, tive a oportunidade de trabalhar, estou aqui há 5 anos já, trabalhando na construção de uma nova realidade, um futebol que foi sempre maltratado por diversas gestões e que sempre teve um obscurantismo em torno da gestão. A ideia aqui sempre foi gerar transparência e transmitir verdade. Então, assim, meu trabalho hoje aqui está muito voltado para a construção de uma grande reputação, de uma empresa que convive, que uma empresa é um meio que foram muito maltratados por muito tempo e que são muito mal vistos, com razão, por grande parte da imprensa e por grande parte da opinião pública. O que acontece é um trabalho de formiguinha, que é necessário, preciso ser feito, de construção de imagem, de relacionamento, de aproximação, de mostrar números, de mostrar coisas que estão sendo feitas, e no final das contas, construir de novo, recuperar uma ruína que estava totalmente esquecida. Então, isso me desafiou, isso me trouxe vontade de estar dentro da assessoria de comunicação, embora eu acho que, daí depois eu acho que é uma discussão para a gente travar aqui,
que, no final das contas, a gente está tratando de conteúdo, né? Se for na assessoria de imprensa, se for dentro do jornalismo, tudo que a gente está falando é conteúdo. Como você trata o conteúdo? O jornalismo de um veículo, como, por exemplo, a CNN, trata o conteúdo de uma maneira. A gente também está tratando o conteúdo de outra maneira. Então, no resumo da ópera, passando, acho que não sei se já deu tempo, ou já estourou o tempo aí, mas, na verdade, a ideia é passar esse overview da minha carreira e, enfim, acho que é bacana depois a gente abrir para debate e ouvir todos aí. Obrigado, professor. Beleza, vamos lá então. Júnia, a bola é com você. Já Bom fazendo dia. uma brincadeira com o I. Bom dia, tudo bom, pessoal? Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Não é a primeira vez que eu retorno ao Mackenzie desde que me formei, também junto com o Bernardo em 2019, né, Bernardo? Fomos colegas de turma. Diferentemente da experiência do Bernardo com relação ao tema assessoria de comunicação, a gente teve a oportunidade de ter uma disciplina chamada assessoria de imprensa na nossa formação, na graduação. E lá foi o meu primeiro contato. Mas, paralelamente a isso, eu também tive a oportunidade de estagiar como profissional de comunicação organizacional em diferentes áreas. Eu tive a oportunidade de estagiar com o famoso PR, né, que é chamado, né, o relações institucionais ou comunicação organizacional, com lifestyle, em uma agência de comunicação focada em turismo, isso como estagiária ainda, estudando ainda, né, no Mackenzie. O que foi muito interessante, porque era uma responsabilidade grande, porque eu recebia nos restaurantes e nos hotéis os críticos da Folha de Gastronomia do Paladar, eu tinha que entender muito fortemente do universo de gastronomia para poder explicar um prato, né, para aquele jornalista, para aquele crítico, e a partir daí eu entendi a responsabilidade que tem um assessor de comunicação, seja na interface com a imprensa, seja na interface com o órgão público, aí entrando um pouco para a RelGov, né, relações governamentais, seja na interface com um outro stakeholder, uma entidade de classe, ou mesmo um digital influencer, como pontuou o Bernardo, e a imprensa né, em si. E aí eu senti que realmente a comunicação, ela não era um fim em si mesma, como muita gente que acaba trabalhando na assessoria de comunicação acaba indo para esse lugar, que eu preciso dar visibilidade para o meu cliente, eu preciso estar no Fantástico, eu preciso estar na Folha, eu preciso estar no Estadão, eu preciso estar no Jornal Nacional. Não necessariamente, porque na realidade a gente tem que entender como a comunicação ela faz sentido para aquele negócio, do ponto de vista de mover o ponteiro da imagem ou da reputação daquela organização de um lugar para o outro. Paralelamente a isso, ainda estudando, eu tive a oportunidade gratíssima de ter aula com a Cecília, que foi a minha orientadora também no meu TCC, que foi sobre a opinião pública. E lá eu consegui aprofundar academicamente os entendimentos de como uma opinião pública ela é formada, né, a teoria do agendamento, a famosa teoria do agendamento, onde a gente tem a agenda pública, a gente tem a agenda institucional, a gente tem a agenda midiática, a agenda intrapessoal, a agenda interpessoal, todas elas se movimentando para que a opinião pública tenha determinada opinião ou não. E a espiral do silêncio também, né, que é o conceito de quando todo mundo está falando alguma coisa, você é impelido a falar sobre isso também. Né? Então, a minha paixão pela assessoria de comunicação, ela começou na faculdade, tanto com relação às disciplinas que eu estava tendo, né, citando especificamente as disciplinas de assessoria de comunicação e de opinião pública com a Cecília Pincer, que foi também a minha orientadora de TCC, e com as minhas experiências de estágio. Uma segunda experiência de estágio que foi super importante, saindo um pouquinho desse relacionamento com a imprensa, que foi o caso da gastronomia, e indo um pouquinho para relações institucionais, foi um estágio super importante, que eu tive breve, mas super, super importante, de conference producer.
eu não sabia que esse cargo existia, que essa função existia. É basicamente a organização de um grande evento setorial, como, por exemplo, o setor de gás, setor de energia, petróleo, enfim, indústrias de forma em geral, ou áreas segmentadas do mercado. Qual que era o meu papel como estagiária? Entrevistar os players deste mercado. Então, eu lembro que eu conversei com a Marina Silva naquela época e descobri que o nome dela era Osmarina, que ela odeia ser chamada assim, porque na época ela estava no meio ambiente, ela estava como senadora, eu não lembro exatamente qual cargo, mas qual que era o meu papel? Entrevistar os players da sociedade para entender qual que era a agenda que estava acontecendo naquele momento, quais eram as pautas relevantes para aquele momento, para então propor para os patrocinadores dos eventos, organizadores dos eventos, aquela agenda, né, aquela programação, juntamente com os temas e com possíveis palestrantes. E isso, mais uma vez, reforçou para mim a importância de uma leitura comunicacional muito mais ampla, né, que aí você vai para economia, você vai para macroeconomia, você começa a entender movimentos de mercado que influenciam o posicionamento de organizações ou não influenciam, deixam elas à margem, de acordo com o setor em que elas estão. Hoje em dia, o que está em alta? É inovação, são startups, todo mundo quer falar do próximo unicórnio, fintech, os movimentos das grandes corporações adquirindo startups, ou então inaugurando pools de aceleração de startups, enfim. Você tem que ficar ligado, né, mais ou menos como um bom jornalista também, né, porque isso tem a ver muito com a leitura jornalística de Zeitgeist. Você tem que ficar ligado no que está acontecendo no mercado para entender como que a organização ela pode se posicionar, pode e deve se posicionar. Bom, consequentemente, quando você faz um bom trabalho, você acumula capital reputacional. Capital reputacional é aquilo que vai prover para a organização um certo colchão junto à opinião pública caso ela passe por uma crise. Então, essa comunicação feita de forma estratégica, consistente, entendendo macroeconomia, entendendo o setor e entendendo profundamente a organização, entendendo com quem ela quer falar, por que ela quer falar, por quais caminhos e meios ela quer falar, você faz com que a opinião pública ela tenha mais confiança naquela organização. Rachel Botsman, que é uma escritora maravilhosa americana que eu amo muito, ela fala assim, hoje a moeda da economia é a confiança. E a Gororidi, que é uma pesquisadora italiana, que é outra mulher que eu adoro, ela fala que a gente está saindo da era da informação e entrando na era da reputação, em que toda e qualquer informação necessita ser passada por um processo de verificação, de dignificação, por causa desse fenômeno de fake news, etc. Por causa disso, é muito importante que as organizações elas sejam muito estratégicas na comunicação proprietária e na comunicação de relacionamento com seus stakeholders, porque se vier uma crise, ela tem esse capital reputacional, ela tem esse colchão. Para finalizar, eu estava conversando com a Olga Pontes, que é a Chief Compliance Officer Global do Odebrecht. Ela assumiu a chefia do compliance da Odebrecht justamente depois, né, da delação premiada, depois do momento que a Odebrecht decidiu colaborar com as autoridades. E ela apontou o seguinte, Júnia, enquanto tantas organizações tinham se comunicado paulatinamente, né, usando até uma palavra, acho que o Bernardo usou paulatinamente hoje já, paulatinamente durante a sua trajetória, a Odebrecht não o tinha feito. Quando a Odebrecht chega à visibilidade, chega num destaque aí na ágora pública, digamos assim, fazendo, né, um paralelo aí com a questão da ágora, ela chega em um momento de crise, ela chega em um momento de total descredibilidade. Então, a gente está no momento que ela não é muito conhecida, e quando ela é conhecida, ela vai para o negativo, em termos de reputação. Se a gente tivesse comunicado todas, ela fala no plural, mas ela não estava lá antes, né? Se a organização tivesse comunicado todas as benfeitorias que ela tinha feito, toda a parte ética que ela tinha feito, a despeito do que ela fez de errado, e ela tem que ser punida pelo que ela fez de errado, e ela está sendo, né? A Odebrecht é a primeira organização em que o Ministério Público Federal, de fato, olha, né, para ver o que ela está fazendo. E esse ano eles entregam a documentação para aqui, para Curitiba, para a Federal, para a DOJ e outros órgãos internacionais que estão monitorando o Odebrecht. Então, se ela tivesse comunicado, ela não teria ficado na situação negativíssima que ela ficou.
E aí a gente entende a importância de ter essa comunicação que acumula o capital reputacional, que ajuda na recuperação de uma crise. E por causa disso, eu fundei a JB Press House. Logo que eu me formei, caiu no meu colo já uma multinacional coreana que precisava de uma profissional de comunicação, e por causa do meu histórico em estágios e da minha paixão pelo tema, eu acabei pegando esse job que já era como consultora, já era como PJ, acabou se chamando outros jobs, e aí vários jobs ao mesmo tempo, fundei a agência. Então, basicamente é isso, a gente trabalha com gestão de reputação de uma forma metodológica super forte, com bastante lastro acadêmico, mas também com bastante aplicação prática, e eu sou muito feliz, muito grata com tudo que eu aprendi no Mackenzie e depois consegui desenvolver no meu trabalho até hoje. Obrigado, Júnia, muito legal. Palavra, então, agora com a Letícia, 12 a 15 minutos. A Letícia, os outros eu não tive o prazer de dar aula, de ter um convívio acadêmico, mas com a Letícia a gente se trombou bastante, né, Letícia? Sim. Então, um prazer te receber aqui com você. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo convite, obrigada, Denise, obrigada, André, o Fernando, o Vanderlei, que conversou com a gente também, os professores que estão na mesa. Queria agradecer também a RPMA, que me liberou para estar aqui com vocês. No final, eu também vou deixar um e-mail para quem quiser mandar algum currículo para estágio. Eu sei que nessa época a gente precisa muito disso e a gente se sente muito motivado, né, a encontrar algumas coisas em relação a isso. Mas primeiro eu queria compartilhar um pouquinho de como foi essa descoberta para mim de assessoria de imprensa. Quando eu entrei no Mackenzie, vim do interior, não tinha aquela super referência de jornalismo do que seria a não ser jornal e revista, não existia tantas empresas grandes ou coisas assim que eu pudesse ter essa referência quando eu vim de Presidente Prudente para São Paulo. E eu comecei a estagiar, primeiramente, no Tribunal Regional Federal. Então, lá eu fazia um pouco de rádio, acompanhava um pouco a cobertura em relação aos... tinha alguns processos de conciliação, que eles chamam de multirão, então a gente fazia cobertura, notinhas, fazia algo para a rádio, e também eu comecei a perceber o quanto eles atendiam a imprensa lá. A Globo, a Record, os veículos, eles faziam ronda e ligavam todo dia para entender se tinha acontecido alguma coisa, se tinha acontecido alguma coisa diferente, né? Percebendo isso, eu comecei a perceber que, apesar de a gente estar no jornalismo e imaginar trabalhar em redação, os furos não estão nas redações, os furos estão dentro das empresas. Então, aquela sensação de onde está a informação primária, assim, me dava uma curiosidade de, tipo, essa questão do jornalista de querer saber primeiro as coisas. E, muitas vezes, se você quer saber primeiro, não é na redação que você vai estar sabendo primeiro. Algum assessor já sabe isso há 2 meses, já fez um planejamento enorme de como isso vai impactar o jornalista quando chegar lá, e às vezes não. Às vezes a redação sabe primeiro, liga para a gente, nos surpreende, a gente fica lá um pouco de calça curta, né? Mas, passando por esse processo de como eu fui descobrindo a assessoria, a gente tinha também essa semana de comunicação, e na semana de comunicação eu tive a oportunidade de ouvir a Maristela Maffei, da Máquina da Notícia, que é uma enorme agência, que todo mundo conhece, e eu percebi que, nossa, a gente pode fazer outras coisas que não seja redação. Isso já estava num movimento de que as redações não estavam bombando tanto, crescendo tanto, então eu tinha a sensação de que talvez eu fosse para a comunicação corporativa já talvez desde o 2º semestre da faculdade. Nisso, encontrei aí nos professores um enorme apoio. Na biblioteca do Mackenzie, apesar de o jornalismo ser um curso novo, tinha inúmeros livros de publicidade, livros de RP que eu poderia consultar, e eu fui entrando nessa seara de comunicação corporativa. Trabalhei também em sindicato, um sindicato de corretores de seguros, e trabalhei lá, eu trabalhei tanto no jornal, que eles faziam interno, quanto no jornal que eles faziam para os funcionários. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco com cobertura de jornal, rádio, revista, e comecei a ver o quanto estava movimentando lá, dentro do sindicato. Tinha o jornal interno, que eu entrevistava as pessoas, tinha o jornal que saía para todo o estado, para todos os corretores que eram afiliados, e eu percebi o quanto tinha política naquele espaço, né? O quanto
a comunicação, ela era muito importante. A nossa sala ficava do lado da sala do presidente, todo mundo que passava, que transitava para falar com o presidente, essa questão tanto política quanto a questão um pouco mais em relação aos atores que estão movimentando o mercado, e eu comecei a perceber o quanto a comunicação vai mudando conforme esses atores aparecem por ali e a empresa ou o sindicato na época precisa se posicionar. Então, desde essa época, eu comecei a perceber algumas coisas em relação à gestão de crise. Desde, aliás, do Tribunal Regional Federal, quando a gente cobriu o leilão do Abadia, que foi um grande narcotraficante preso no Brasil. E, então, em vários momentos, eu fui me deparando com crises em comunicação. Então, no meu TCC, eu abordei esse tema com a ajuda da Denise, que me deu uma força enorme aí em relação a isso. E na formação, eu já fiz gestão de crise na comunicação corporativa. Para jornalismo, o que, na verdade, naquela época era um pouco estranho, porque você está fazendo essa pontuação, mas ela é um pouquinho para RP, ela é um pouquinho para algumas outras áreas, mas apesar de abranger um pouco mais, eu fui percebendo que era algo muito, muito latente, que a comunicação precisava muito. Eu tive a oportunidade de fazer a pós-graduação no Mackenzie, também comunicação integrada, então já pensando nesse momento, abarcando aí eventos, marketing, outros ambientes que, como jornalista, inicialmente eu não pensava em transitar. Isso é muito interessante, porque é importante vocês que estão se formando agora na graduação, percebam que vocês são comunicadores. Acima de tudo, a gente trabalha, como o Bernardo disse, com o conteúdo, né? E esse conteúdo, ele pode ser editado e formatado de várias maneiras. Ele pode estar com 140 caracteres em algum lugar, ou ele pode ser um big video, ou ele pode ser um release. Então, dentro disso, quando eu fui estudar a gestão de crise, eu percebi também que mais de 80% das notícias que saem no jornal, nas análises que eu fui fazer, elas vêm da redação. Então, eu comprovei aquela minha sensação de que a fonte primária e que os furos, eles não estão ali na redação batendo na nossa porta. Eles estão sendo organizados por empresas que estão, não necessariamente ditando, mas eles estão expondo as suas narrativas. E comecei a observar muito mais na pós-graduação e no MBA que eu fiz, essa questão das narrativas, e fui para a gestão de crise em relação a fake news, que foi meu último trabalho em relação a esse tema. Então, o que eu posso dizer em relação a esse processo, né, essa descoberta que eu fui fazendo da assessoria? Ela é um ambiente muito rico, um ambiente que eu tive a oportunidade, eu trabalhei na Approach, na RPMA, como maiores agências que eu passei também por outras agências, trabalhei com todo tipo de empresa em relação à institucional, né? Não trabalhei com moda, com cultura ou com gastronomia, mas atendi PMEs, empresas de capital aberto, empresas de capital fechado, seguros, previdência, cartão de crédito, infraestrutura, mineração, coach, terceiro setor, arquitetura, construtoras. Então, é um mercado que, se você vai na técnica da comunicação, no conteúdo, você pode transitar por absolutamente todo tipo de cliente. A técnica é a mesma, você vai ter que passar o conteúdo, você vai ter que apurar as informações. Da mesma maneira que a gente está na assessoria, a gente passa uma informação para a redação apura aquilo, antes dessa informação ser enviada para os jornalistas, a gente já apurou isso também. Existe um trabalho jornalístico, como a Júnia citou, de entrevistar as pessoas na assessoria, de trazer informação daquele conteúdo, hoje até de aprender a formatar qual vai ser a melhor maneira integrada de entregar isso. Então, se eu vou fazer uma divulgação hoje, no momento eu estou na RPMA e eu atendo concessão de rodovias, que são as empresas que compraram o direito do governo de explorar os pedágios. E, então, eu atendo esse perfil de cliente hoje, mas eu já atendo de diversos perfis. A maneira integrada de trabalhar hoje é muito diferente do que quando a gente soltava um release antes. Hoje a gente pensa que eu vou soltar esse texto para alguém exclusivo, depois que sair essa exclusiva, que eu vou poder liberar a equipe de rede social para fazer o post, né,
para não ter nenhum tipo de furo para o jornalista. Depois disso, a gente vai poder soltar um artigo de alguém no LinkedIn dele, do próprio executivo. Então, é um processo de fornecer o conteúdo em cascata. A gente vai oferecendo isso dentro das estratégias, e é um pouco do que a Júnia falou também, né? Do que a gente trabalha com a opinião pública e com o que está acontecendo dentro de que os atores estão colocando da opinião pública. Quais são as narrativas que estão acontecendo? Existe uma fake news ali para a gente desmobilizar? Existe uma narrativa contrária à empresa que ela tem que se posicionar? Existe uma narrativa que a empresa quer proativamente mostrar as coisas boas que ela está fazendo para formar o colchão de credibilidade dela? Então, a gente atua em diversas áreas dentro da empresa, e o que eu sinto que a gente entrega hoje mais é essa integração. A integração do conteúdo, a integração das áreas da empresa. Quando a gente vai fazer essas apurações, essas entrevistas dentro da empresa, acontece também da empresa não bater um dado do que ela tem de uma área para outra, então você consegue integrar a empresa internamente para ter um discurso alinhado. E dentro disso, eu também tive a oportunidade, até a Denise perguntou a respeito de quais foram os maiores desafios que a gente enfrentou na carreira, né? Os maiores desafios que eu enfrentei provavelmente estão na gestão de crises. Teve alguns em especial que envolvem mortes. Quando acontece alguma fatalidade nesse aspecto, a gente sempre fica um pouco mais mexido. A primeira vez que aconteceu comigo acho que foi talvez a experiência mais intensa, que foi quando um shopping em Sorocaba teve um problema que choveu e caiu um muro na véspera do Natal em cima de 9 carros. E morreram diversas pessoas, então foi um momento muito tenso de organizar essa comunicação. A gente não era exatamente o dono do shopping, mas um investidor de um shopping em construção. Então, como reverter toda a opinião pública de que aquilo tinha se transformado de um monstro que tinha tirado a vida de alguém, para que aquilo era um empreendimento colocado naquela cidade, que ia gerar empregos, que ia trazer movimento para a economia, que era uma empresa responsável, que estava atendendo as vítimas, que todas as partes legais em relação à construção estavam em dia. Eu acho que talvez tenha sido um dos desafios maiores que eu tenha tido, até por conta da inexperiência, né? Como eu era totalmente recém-formada, estava no bar com a equipe do trabalho. Pode falar que estava no bar no Mackenzie ainda, né, gente? Tudo bem. Então, a gente estava lá no bar e me ligaram, falaram, volta agora para assessoria, que a gente precisa de mailing, a gente precisa falar com o jornalista, a gente está com demanda para agora. Então, são coisas que sempre nos surpreendem, né, no dia a dia. Eu acho que seria mais ou menos isso um pouco minha carreira. Eu estudei muito a área de rede social, agora crise em rede social e crise a respeito de fake news, né? E é um pouco disso que o pessoal já falou. A gente atua com jornalista, com influenciador, pensar a comunicação como um todo, né? Não como eu estou só subindo uma nota para um site, seja o site da empresa ou seja um site de comunicação, ela tem um impacto enorme. Toda ação que a gente toma, ela tem um impacto enorme na reputação das empresas. E acho que é esse cuidado. Também, aproveitando que o pessoal comentou a respeito de histórias e a respeito de como era no começo, no Mackenzie, eu me recordo que a gente tinha a matéria de assessoria de imprensa, e que em alguma semana de comunicação houve um embate enorme do Vanderlei com... O Vanderlei, na época, era nosso diretor do curso, e ele teve um embate enorme com um reitor de uma outra faculdade que queria convencer todo mundo de que era um absurdo o curso de jornalismo passar assessoria de imprensa, ter essa matéria, e ele falou que na faculdade que ele estava, nunca iria ter um curso de assessoria de imprensa. Eu lembro o quanto o Vanderlei defendeu não só a gente ter esse curso, mas o quanto ele defendeu que o Mackenzie estava nos preparando para o mercado de trabalho, e não tentando fazer um falso jornalismo puritano, aqui a gente só ensina redação,
porque no final das contas não ia ter emprego de redação para todo mundo lá no final. Então, queria agradecer aqui publicamente o Mackenzie e o Vanderlei de nos defenderem aí de termos, sim, esse tipo de matéria, de ter acesso ao conhecimento, para que a gente pudesse estar aí com um diferencial no mercado de trabalho agora, né, que a gente pode perceber o quanto realmente esse segmento está em alta e tende só a crescer cada vez mais. Acho que é isso, gente. Eu acho que os alunos vão poder fazer mais perguntas para a gente. Legal, Letícia. Eu lembro bem desse embate, né? Eu estava lá, eu trabalho com assessoria de imprensa há mais de 40 anos, então eu estava lá nesse dia, foi meio tenso o negócio. E com vocês, então, agora, a Duda Lopes, fazendo aí uma breve explanação da sua atuação, professora, né? Nossa colega no Mackenzie. Com você, Duda. Oi, gente. Primeiro eu queria agradecer, como todo mundo, o convite da Denise, o convite do André, Vanderlei, que também foi meu professor. Eu me sinto a tia de vocês, porque eu faço parte da primeira turma do MAC, então me sinto a tia Duda. E só para relembrar, o MAC, a primeira turma era vespertino, então eu ouvi vocês contando essa questão aí de estágio, e era muito difícil você fazer no curso, da 1 da tarde até às 18, conseguir estágio. Enfim, né, então aqui faço parte da história do MAC, faz 20 anos, então faz 20 anos que eu me formei, né, vai fazer aí quase 20 anos aí do curso, enfim. Estou aqui, né, firme e forte. Meu pai era aposentado, minha mãe dona de casa, e eu entro com bolsa no Mackenzie, né, naquela época era bolsa, hoje tem o ProUni, mas eu era bolsista. Eu não sei se eu escolhi jornalismo ou o jornalismo me escolheu, né, e ouvindo as histórias de vocês é muito gostoso, e aí ontem eu ouvi o André Janca, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvi-lo também, enfim, eu estava assistindo outras mesas ontem, e ele estava falando que ele tinha muito medo de não conseguir estágio, enfim. Eu, com muito medo de perder a bolsa, eu acabei optando também por fazer letras na USP, e eu segui com 2 faculdades ao mesmo tempo. Então, eu saía de manhã para fazer a letras na USP, eu moro no centro de São Paulo, ia para o Butantã, naquela época tudo era possível, não tinha o trânsito de hoje, tá, gente? Então, eu saía do centro, ia para o Butantã, a aula começava às 8, acabava às 11h40, e à 1 da tarde eu conseguia chegar no Mackenzie, e ter aula da 1 às 18. Então, eu tocava duas faculdades ao mesmo tempo, porque eu tinha medo de um dia a bolsa não acontecer mais, ou Mackenzie tirar, e eu não ter faculdade. Por que eu estou falando isso? Porque eu sempre fui uma aluna mediana, porque eu não conseguia nem ir bem na USP, nem ir bem no Mackenzie. Então, eu era uma aluna 5, 7, medião mesmo. E eu morria de medo de pegar DP, porque quem pegasse DP teria que pagar. É óbvio que eu peguei uma DP em jornalismo econômico, por isso que eu estava falando do André Janca e a importância do jornalismo econômico ontem, e eles falando, jornalismo econômico, se soubesse o trauma que eu tenho de jornalismo econômico, eles não sabem, que foi até com o professor Oscar, que faleceu aí recentemente, foi genial, mas eu tinha um trauma de jornalismo econômico, vocês não têm ideia. Enfim, peguei DP e acabei conhecendo a segunda turma de jornalismo, que é o Paulo Ranieri, o Tomás Molina, que aí também faz parte, o professor da casa, o Ranieri, o Tomás Molina também que vai fazer parte da mesa aí, a turminha dos esportes, que provavelmente o Bernardo conhece também, né, da galera aí, muito bacana. Bom, enfim, voltando ao meu medo de estágio, eu não consegui estagiar, né, porque eu, além de tudo, da manhã eu tinha que me formar, são 5 anos para fazer letras, que era uma paixão também, tá, gente? Não fiz letras aleatoriamente, mas era uma grande paixão, literatura. Meu TCC foi com o Arnaldo Lorenzato, na área de cultura, eu fiz sobre o teatro sátiros, então minha paixão também por cultura e isso. Enfim, bacana, segue aí, fecha o enredo, né? O que o Bernardo falando, o que me lembrou? Ninguém faz, tá? E aí, ouvindo a voz de vocês, mudou muito. Na minha época, ninguém faz faculdade de jornalismo para ser assessor de imprensa, tá? A realidade é essa, né? A gente vivia ali. Então, assim, todo mundo sentia uma pressão de ir para a redação. E a questão de ir para a assessoria de imprensa era uma coisa assim, você não conseguiu. E isso mudou. Então, ouvir a Júnia falar a paixão que ela tem, ouvir a Letícia, até o próprio Bernardo,
você vê que mudou, porque existia muito preconceito, até o nome mudou. Hoje a gente está falando de RP, a gente está falando de assessoria de comunicação, a gente está falando da importância do conteúdo, mas o preconceito, bom, o professor Pereira está aqui para falar. O preconceito era muito grande. E era muito grande também por parte dos professores. Estou errada, professor? Era muito grande. Ai, você é da assessoria? Não deu certo na carreira de redação, né? Que pena. Enfim, a gente sentiu, e eu senti isso. Eu me formei e eu não consegui estagiar, porque eu também não tinha, ou não participei do processo de trainee da Folha, do Estadão, e não estou contando história triste aqui não, tá, gente? Não é a minha proposta e nem é o meu perfil. Mas eu não fui para estágio, eu não fui, porque eu fazia letras, porque eu tinha medo de perder a bolsa. E pessoa com medo vive nessa bolha do medo, não vai para frente. Enfim, me formei, onde é que eu fui parar? Na assessoria de imprensa. Na tradicional assessoria de imprensa. Contas diversas, né, de educação, vinho, um bolo só. Aprendi muito, não tinha disciplina, não preciso nem falar para vocês que na minha época não tinha disciplina de assessoria de imprensa, então o que eu aprendi de assessoria foi no coro, né, o que também não é legal, então vocês, é uma geração que já vão com bagagem, né, então vocês já aprendem, já levam isso com vocês, então para mim foi muito mais dolorido o processo de aprendizado, enfim, fico lá 1 ano, porque também doeu demais, né? Porque, assim, zero experiência e fico lá, não gostei. E aí aparece uma vaga, né? Para uma revista segmentada, B2B, tá? Na área de música. Não é na redação, mas é uma revista. É na área comercial. E eu falo, poxa, bom, é na área comercial, eu nunca vendi nada, né? Mas venho de uma família diferente. Bom, quem sabe eu tenho tino aí para o negócio, e pode acontecer alguma coisa, né? Estou precisando do trabalho, estou precisando de emprego, tenho que pagar a conta, vamos embora. Começo a vender anúncio, coisa que também a gente não tem noção de como que funciona esse processo de venda, a importância da área comercial dentro de uma como se movimenta a área comercial dentro de uma revista, né? Ou dentro do jornal. O que é isso? A gente, pelo menos na minha época, eu não sei como que é isso hoje, tá, gente? Eu não sei como que hoje funciona, mas a gente até então, a gente não tinha isso, tá? É importante, não é? Só um minutinho, gente, peraí. Peraí que eu tive um probleminha aqui. Vocês estão me vendo? Sim, tá tranquilo, Duda. Áudio e vídeo tranquilo. Pode continuar. Eu entro na revista, começo a vender anúncio e com a vontade de querer ir para a área de redação, ainda tenho essa vontade de poder escrever na área. Não consigo e fico 6 anos nessa revista. Na área comercial, desenvolvo projetos juntos com o meu editor executivo, projeto de eventos, feiras. Como a área de música é uma área muito bacana, é uma área interessante, e é uma área menos, como é que eu posso dizer, menos agressiva, as pessoas são mais legais, enfim, música, né, para quem gosta, né, eu acabo de ver um instrumento musical aí na casa do professor, enfim, e acabei fazendo uma alusão. Música, né, fico 6 anos nisso. Canso um pouco, não me sinto mais parte daquilo, vejo que não tenho para onde ir, o que eu faço? Começo a me movimentar, vejo que não tenho para onde ir, começo a movimentar, recebo um convite. Vou para a área de marketing, né? E aí eu acho que, não sei se foi a Letícia ou a Júlia que estava falando, no fundo nós somos comunicadores, né? Então, o que a gente está trabalhando é com comunicação. Né? A gente ou academia, enfim, a gente separa isso, mas no fundo nós somos comunicadores. E a gente eu vou para marketing, numa multinacional, entro no universo do corporativo, da comunicação corporativa, e trabalho com marketing na Cássio, quem conhece aí no relógio, enfim, e trabalho na área de instrumentos musicais, que é os teclados. Fico 5 anos,
desenvolvo a marca no Brasil, eles não tinham a marca aqui no Brasil, fico à frente disso, contato com o músico, desenvolvendo comunicação, feira, evento, enfim, todo o material de marketing, entrevista, tudo o que envolve marketing e comunicação da Castro, em música, tá? Em teclado. Enfim, tem uma reestruturação, sou mandado embora, mas aí faço uma pós-graduação na área de marketing, tá, gente? Esqueço dessa parte, faço uma pós-graduação. Nesse meio processo, eu também faço meu mestrado, porque a gente não para de estudar, né? Isso é do curioso, isso é do jornalista, a gente não para de ler ou estudar, não tô aqui colocando nome, mas a gente não para de pesquisar, né? Eu acho que isso é a palavra, a gente não para de pesquisar e buscar. Continuo no meu mestrado, acabo o meu mestrado, recebo também um convite, e aí sim que eu acho que eu descubro o meu amor pela docência, e sou uma convidada pela casa de ser professora da pós-graduação do Mackenzie, na comunicação integrada, e para dar aula na disciplina de novas perspectivas do comportamento do consumidor. E estou lá, faz 4 anos que eu sou professora da casa, dou aula na pós-graduação, e me descubro professora, né, e descubro o amor pela docência. E quis ser um pouquinho mais rápida aí, porque eu também entrei por último aí no grupo de vocês. Volto para assessoria de imprensa agora, né, então estou aí há 3 anos na Planin, quem não sei quem conhece, mas é uma grande assessoria, e sou gerente de conta da Suzano, hoje a maior produtora de celulose do mundo. É uma conta muito grande, a gente é uma conta executiva, é uma conta exclusiva, né, a gente é uma conta dedicada, e, enfim, por todo o que o pessoal falou, que todos os meus colegas falaram, é isso mesmo, são os desafios diários, crise, a gente tem que ter realmente um pacote de reputação, e adrenalina do dia a dia, credibilidade, enfim, a gente acaba conversando com jornalistas que a gente hoje, óbvio, mudou, né, eu acho que até a visão do próprio jornalista mudou também com o assessor de imprensa, tá, então, esse novo jornalista, essa nova profissão também que está nascendo, com essa nova galera também, que também está tentando se enquadrar, mas a gente tem essa questão do que não tem mais só redação, hoje a gente produz conteúdo, e a gente pode produzir conteúdo em diversas plataformas, né, e eu acho que isso também é muito bacana da profissão, então, vamos seguir em frente, né, e o desafio tem em todas as áreas, e não vai ser na assessoria que não vai ter, né, gente. Acho que eu falei rápido, tá bom? Tá bom, deu 12 minutos, certinho. Tá bom. Antes de passar para o Daniel vai aí comandar as perguntas do público, só corroborando o que a Duda falou, né? Eu trabalhava na redação da Quatro Rodas e da Placar, e resolvi atender um convite da General Motors para ser assessor de imprensa. Eu nunca mais fui bem recebido dentro de uma redação, desde que eu passei a ser assessor de imprensa. Né? Eu acredito. Então, na Placar, que eu trabalhei durante 8 anos, eu chegava na porta, o pessoal se escondia, um ia para o banheiro, outro ia... Pegou então, é bem por aí. Felizmente, isso mudou. Daniel, você comanda a Enterprise aí agora. Então, bom dia, novamente aí, para a Letícia, Bernardo, Duda e a Júnia. Eu não tive a sorte de ser professor de vocês, porque, enfim, vocês são anteriores à minha fase de docência no Mackenzie, mas adorei ouvir o depoimento de vocês, gostei bastante. Em relação às perguntas aqui, o que tem dado muito certo, assim, é a gente fazer um bate-papo meio coletivo. Algumas perguntas, inclusive, elas não estão direcionadas para vocês, são perguntas mais abertas para todos responderem, né? E aí vocês podem, assim, eventualmente até interagir entre vocês mesmos, como fez a Duda agora com o Fernando e tal. Isso tem sido bacana, assim, nos nossos encontros, né? Então, eu queria começar com uma primeira pergunta da professora Denise Baeiro, para todos, e já emendar na pergunta da Natália Peixoto,
que também tem a ver com o que ela coloca aqui. Então, a Denise pergunta qual foi o maior desafio que vocês já encontraram nas suas carreiras. E aqui a Natália, na sequência, ela pergunta, na opinião de vocês, qual é o pior erro que um assessor de comunicação pode cometer? Aí eu faço a junção dessas duas perguntas, porque uma pode ser um grande desafio, né? Cometer erros, às vezes faz parte de vencer alguns desafios na carreira, né? Então, eu queria começar com essa primeira proposta aqui, essas duas perguntas, e aí, quem gostaria de começar? Bom, posso começar, então. Beleza. Eu vi que houve um gap, vou aproveitar o tempo, né? Nossa, está acabando. Bom, a questão do maior desafio, eu duvido que haja algum assessor que fale que não seja uma gestão de crise, gente. Porque, eu acho que não existe maior desafio do que uma gestão de crise. No meu caso, eu tive dois episódios em que eu tive crise de gastrite e enxaqueca por causa de uma gestão de crise. O primeiro foi quando a gente estava com um trabalho muito intenso com o WWF, a organização, né, ambiental, o WWF Brasil, e o Temer, a gestão Temer ainda tinha acabado de fazer um decreto para extinguir a Renca, que era uma reserva mineral, né, que não podia ser, né, não podia ter mineração ali, né. Então ele deu uma canetada e aí a reserva acabou, olha, a gente pode minerar. Então, o WWF, ele resolveu ser a principal voz contra o governo. Então, a gente teve um trabalho aí de levantar uma bola, né, internacional, porque aí não foi só o WWF Brasil, foi o WWF Internacional que acabou se posicionando. Então, a gente teve interlocução com o Gisele Bündchen, com o Leonardo DiCaprio, todo mundo teve uma carta, né, de coalizão de outras organizações ambientais contra o movimento, a canetada que o Temer tinha feito, e eram dias, assim, eram 3 pessoas na conta, e eram dias que, assim, teve um segundo do meu momento na vida, que eu estava no telefone esperando, e estavam esperando resposta do diretor executivo do WWF, Al Jazeera, CNN Internacional, BBC, Reuters, 2 veículos da França e um da Itália, e esperando o posicionamento da organização do WWF, porque ele foi a voz que mais se levantou contra essa decisão. Bom, no fim do dia, o Temer acabou voltando atrás, e a Renca voltou a ser uma reserva. Mas foram dias muito intensos em que a gente teve que ficar com essa articulação junto, anti-governo, né, junto à imprensa e outros stakeholders, para mobilizar a opinião pública, né, a voltar a ser contra essa canetada. Então, esse foi um dos meus maiores desafios, que era muita gente particular, muita gente importante, enfim, foi desesperador, mas deu tudo certo, graças a Deus. E o segundo, que eu acho que dá para ser a questão do erro, né, qual que é o pior erro que uma assessor de comunicação pode cometer, é justamente subestimar o poder da opinião pública. Achar que a organização está imune a uma narrativa negativa. Então, achar que aquilo não é importante, que aquele post de alguém falando mal da organização não é importante, que aquela nota naquele veículo de comunicação não é importante. Todas as conversações, elas são importantes. Então, é muito importante você ter um monitoramento muito forte, um monitoramento muito acurado, para você não deixar nada passar. Legal, Jônia. E aí, Duda, você também já passou uns perrengues desse tipo assim? Como é que é? Duda? Oi. Duda. Não, eu já, professor, já. Não, eu precisei, na verdade, fazer uma viagem de última hora, concordo super com o que a Júnia falou, eu acho que é isso mesmo, mas eu acho que tem 2 questões, né? É subestimar a capacidade do jornalista, e eu acho que às vezes, tá, dependendo do cliente, ele subestima a capacidade do assessor, e aí ele não ouve você, quando você fala, tem um ponto sensível aqui, vamos seguir por esse caminho, aí ele não te ouve,
Ele fala, não, eu prefiro do meu jeito, e aí dá aquela meleca e a culpa é sua. E você tem que ficar quieto para não perder o cliente, tá? Para falar português, claro. E aí, aí a segunda parte ele acha que ele pode também enganar o jornalista, que aí é pior, porque aí ele quer que você faça o papel, né? Porque aí o contato é seu, mas ele quer que você se queima com o jornalista, né? E aí sim a meleca é pior. Porque... Aí é a sua credibilidade, né? Também Exato. Tem hora que a gente tem que falar para o cliente, bebê, eu não vou falar isso para ele. Liga você. No começo da apresentação dele. A gente não vai ficar rico, o que a gente tem é o nosso nome. Então, posso manter isso aqui, gente? Posso ficar com isso daqui? E você não pode voltar para o seu cliente e falar assim, gente, eu só tenho isso daqui, né, para fazer um crediário. Então, eu acho que isso é o nosso calcanhar, né? Tem cliente que, óbvio, que entende o jogo e é ótimo, mas tem cliente que não, que bate o pé, que é mimado, enfim, né? Todo mundo aqui que é assessor já deve ter passado por isso, e né? Eu acho que o maior desafio que eu passei, assim, foi uma viagem de uma hora que eu precisei fazer, foi com o Globo Rural, e a gente estava com uma pauta que até então parecia ser super positiva, do Globo Rural, e a Globo Rural é bacana, blá, 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 vão aparecer no Globo Rural, comemoração de não sei quantos anos do Globo Rural, a pauta positiva, a empresa tem uma área aqui de preservação, e bacana, e eis que, de repente, eu recebo uma ligação e falo assim, vem para cá. O K era no interior do Maranhão. A viagem, o voo, só tinha 1h da manhã. Eu faço a minha mala, saio da agência, faço minha mala 1h da tarde, vou para o aeroporto e me enfio no interior do Maranhão para acompanhar a pauta. A pauta não era nada legal, foi uma meleca. A gente tentou contornar a situação, a gente trouxe um estudioso para falar, para tentar contornar. E, claro, que a questão ambiental é muito sensível para o Globo Rural, a jornalista entende muito, porque é um jornalista especializado, ele quando você fala de geral, cotidiano, é um outro tipo de jornalista. Quando você fala de jornalista especializado, você precisa colocar pessoas especializadas, né? Nós, assessores, muitas vezes a gente não consegue conversar de igual para igual. E aí você tem que mostrar sua humildade, de falar, eu posso ir até aqui com você. E foi o que eu fiz. Falei assim, eu não consigo te responder isso como você precisa. Vem falar aqui com fulano. Fulano, fala aqui com ela. E aí a gente conseguiu amenizar, mas mesmo assim era uma pauta de comemoração, já tinha sido divulgado para a empresa inteira que havia essa pauta e todo mundo estava acompanhando no domingo de manhã, e aí foi uma meleca. Eu brinco que foi uma mancha na minha carreira. Foi uma mancha na minha carreira no Globo Rural. Quando eu passo no Globo Rural é quase um trauma. Bacana. Letícia, quer emendar já? Eu já comentei de um desafio que eu tive a respeito da gestão de crise de um shopping, né, em Sorocaba. Depois, se alguém quiser, é só dar um Google, gente, dá para ver, infelizmente, fica lá. Uma crise de mais de 1 ano, a gente administrando, a Record fazendo foto de senhorinha com um remédio na mão, assim, aquela coisa bem apelativa, tá? Tem esse nível de coisas. Também já passei por uma situação igual a Duda mencionou, quando tiveram um problema das barragens, que estourou uma barragem em Mariana, todas as mineradoras ficaram com os cabelos deste tamanho, e eles precisavam mostrar que as empresas deles estavam com tudo certo. Então, eu fui acompanhar também já visita de... Agora eu não lembro se era secretária do meio ambiente, ministro não era, graças a Deus não foi o Salles. Tive que acompanhar lá inspeções que eles foram fazer com tanto os órgãos reguladores quanto o jornalista. Aí me ligaram, 3 da tarde, no outro dia eu estava em Goiânia, já para acompanhar, e ainda peguei mais 4 horas de carro até onde era a usina, onde era a mineradora. Tive aí essas oportunidades de, seja meio de sopetão, do nada eu estava 200 metros embaixo da terra com o pessoal em uma inspeção numa mineradora. Então, são coisas que surpreendem a gente, acho que é legal a gente estar sempre preparado. Mas sobre os erros do assessor de imprensa, eu queria comentar um que eu vejo ainda muito, não tanto por parte dos assessores, quanto por parte
do cliente, mas aí eu vejo vários assessores pecando nisso também. Não dar atenção ao jornalista pequeno. Não dar atenção quando a TV Mackenzie liga para você e pergunta, posso fazer uma matéria? A matéria é boa, tá tudo bem. Faz a matéria com aquela pessoa. Eu vou gastar o meu executivo, o tempo do meu executivo, com aquele veículo chinfrim, com aquele lugar desse tamaninho. Aí, beleza. Aí sai, por exemplo, como vocês vão ver aqui nas palestras, quem estava na TV Mackenzie e hoje está na Globo News? O Vitor Ferreira. Isso. Você vai se indispor com o jornalista? Hoje ele está aqui, amanhã ele está em outro lugar. Eu trabalhei com uma jornalista que era assessora, eu trabalhei em uma revista de seguros, segmentada, deste tamaninho. Ela era estagiária lá. Hoje ela é correspondente em Londres do Estadão, a Aline Bronzatti. A pessoa vai lembrar que você não atendeu ela. Porque Sim. Quem apanha sempre lembra. Quem bate não lembra, mas quem apanha sempre lembra. Então, dê atenção ao jornalista que fala com você. Não importa quem ele seja, não importa que é a fulana de tal que está fazendo um trabalho de conclusão de curso dela e ela quer falar com você, porque amanhã essa pessoa vai estar em outro lugar. Então, o mundo dá muitas voltas e desprezar as pessoas, para mim, é a pior coisa que um assessor pode fazer. Acho que tem outros erros, mas isso tem muito a ver com a sua geração, Letícia. Isso é muito a ver com a sua geração e isso é ótimo. Isso é excelente. Eu bato o pé, viu, Duda? Tem gente que fala para mim que não é para atender em outros lugares. Eu falo para o cliente, amanhã eu quero que esse jornalista esteja na Globo News, para ele te falar não. É, o mundo dá volta, ele é bem redondinho. Vocês podem achar que não, mas ele é redondo. Ele continua redondo. Uma das formas que a gente encontrou para tentar abraçar todos os pedidos, quando eu fiquei por quase 3 anos atendendo a Maurício de Souza Produções. Como você deve imaginar, Maurício de Souza, super assediado, todo mundo quer falar com ele, estudantes querem falar com ele, jornalistas de todos os veículos querem falar. Então, para a gente minimizar a agenda, e o Maurício não tem agenda para nada, né? Então, o que a gente fez? A gente tinha 2 dias do pautão. O que era isso? A gente bloqueava a manhã dele para atender estudantes, então tudo que era TCC, veículo de universidade, etc. E o período da tarde, isso era quinzenal, e o período da tarde para atender os jornalistas presenciais que precisavam ir até o estúdio, né, coisa que não dava para fazer por telefone ou por e-mail. Dá para fazer por e-mail também. Você não vai poder, não dava para fazer. Responde você, assessor, manda para o cliente, fala, por favor, aprova isso também é super comum, a gente responder, ele só dá o ok, só dá o, né, muito comum. O que era presencial a gente resolveu desse jeito, e o que era por e-mail e telefone a gente também conseguia, mas eu acredito muito nisso, tipo, não menospreze nenhum jornalista, você não sabe o seu dia, e você não sabe o dia dele de amanhã. Bernardo, essa ideia só foi ótima. Pessoal, só uma pergunta aqui da Daniele Rodrigues. Se isso que as meninas estão comentando, você acha que é o que caracteriza um perfil de um bom profissional nessa área? Você concorda? Sim. Não, eu estava pensando, na verdade, acho que tudo que elas falaram faz todo sentido. Mas, assim, tentando resumir o que eu acho que pode ser o maior erro, também bate no que a Duda falou da questão da credibilidade, a Júnia e a Letícia também. Na verdade, assim, o que eu acho que, como jornalista formado e trabalhando tanto em assessoria de comunicação quanto em redação, o maior erro pode ser, na verdade, você não passar a verdade que você tem, né? Ser honesto e sincero com as informações que você tem. Então, tanto quando você está escrevendo uma matéria, quando escrevi uma nota na Folha, as informações que eu tinha checadas e rechecadas, elas estão de acordo, eu estou escrevendo de acordo com a informação que eu tenho ou de acordo com a minha vontade, de acordo com o que eu quero? Porque já vi, já presenciei, já fiz em redação, a redação é muito louca, porque você tem a informação, você escreve ela do jeito que você quiser. A mesma informação pode ser passada de 20 mil maneiras. E você, como você escreve, você joga para um lado ou joga para o outro, né? A gente viu o caso aí recente, até que um ombudsman da Folha escreveu no domingo, sobre o patrimônio do Boulos, que a Folha deu uma matéria falando sobre que o Boulos tinha ocultado o patrimônio, que era uma conta, na verdade, uma conta de pessoa física que ele tinha.
Só que não estava nem na linha fina, que era R$579 que o cara tinha na conta. Então, assim, como você escreve a coisa e como você passa. Então, acho que isso vai tanto para o jornalista que está na redação, quanto o jornalista que está na assessoria de comunicação. Então, você ser verdadeiro. E aí, ser transparente até onde você pode, né? Porque na assessoria de comunicação tem informações que você não pode passar, mas as informações que você passa, ou as perguntas que você recebe, você responder com a mesma honestidade. Olha, essa informação, infelizmente, não tenho como passar. Essa informação aqui é isso. E essa honestidade, eu acho que talvez seja a maior virtude, e a falta dessa honestidade seja o maior erro. E aí eu trago o exemplo para que a Denise perguntou sobre o maior desafio. Não acho que tenha sido o maior desafio, não, mas talvez tenha sido um emblemático aí, simbólico para mim aí. Eu estava há 1 ano e meio aqui na Federação Paulista, e na verdade a gente tem o maior calcanhar de Aquiles é a parte da arbitragem, né? Que todo mundo ama árbitro, né? O pessoal adora árbitro, então, desculpa. São populares. É o profissional que tem a mãe mais lembrada, né? Mais lembrada, Não, e assim, eu brinco com os caras aqui, que agora eu já tenho proximidade com alguns árbitros, eu falo assim, cara, imagina eu na redação, escrevendo alguma matéria, e com 15 pessoas me xingando, chamando filha da mãe, filha da puta, vai tomar no cu, sua mãe não sei o que e tal, é a mesma coisa, você trabalhar com uma pressão dessa. Mas, enfim, o cara tá isso é que é crise, né? Isso. E na realidade... De vida. Teve Oi? Crise de vida. De vida, Mas os caras lidam com isso, enfim. E aí, o que acontece? Teve um caso, eu estava começando aqui, quem é corintiano ou palmeirense vai lembrar, principalmente corintiano vai lembrar, um árbitro que é daqui da Federação Paulista, no Campeonato Paulista, ele acabou expulsando um jogador errado do time, do Corinthians. Um jogador fez uma falta, ele errou, na hora da visão, ele acabou expulsando uma pessoa errada. E isso é um erro gravíssimo, né, em termos de arbitragem, em termos do campeonato e tal, e ainda mais no Corinthians e Palmeiras, que é o maior clássico aqui de São Paulo, considerado por muita gente. E aí a gente existe dentro do futebol uma premissa de que a arbitragem não fala, né, não dá entrevista, não responde a crítica e tal. E nesse caso eu conhecia o árbitro, e o árbitro tem uma história de vida muito bacana, assim, muito bacana. A história dele é muito bonita, mas é muito triste também. Ele tinha acabado, fazia 6 meses, que a mulher dele tinha falecido no parto do filho. E ele já estava se recuperando disso, e o jogo era super importante para ele, né? E o cara cometeu um erro super grave. E no final das contas, acabou o jogo, todo mundo massacrando o cara de uma maneira absurda, né? Xingando toda a família, pegando foto, fazendo montagem com foto do cara, com a camisa de time e tal. E as pessoas esquecem que são pessoas, né, na verdade, né? E as pessoas cometem erros mesmo. E evidente que o cara não estava contente. Eu conversei com ele depois do jogo, eu não estava no estádio, estava com uma pessoa que trabalha comigo, o Lucas trabalha comigo, estava no estádio, conversei com ele, Thiago Peixoto ele chama. Thiago, como é que você tá? Pô, uma merda, não acredito que eu errei isso e tal. O cara tava super lamentando. Eu falei, Thiago, o que você acha de você dar uma entrevista após o jogo, sair do seu vestiário e dar uma entrevista e falar isso que você tá falando para mim? Que você admite que você errou, que você não gostaria de errar, que isso você vai chegar na sua casa e você não vai conseguir dormir, que você só quer ver seu filho. Contar essa história para mim, cara, você passar a visão de humano sua, né? Ele falou, não, eu topo. E aí eu conversei com o Reinaldo, que é o presidente da federação, conversei com o então chefe da arbitragem, tudo isso 00:30, né? Não é 2 da tarde, né? 00:30. E aí todos toparam, falou, tá preparado? Tá preparado. E aí a gente colocou uma entrevista para ele fazer, avisamos a imprensa. A imprensa chegou no cara, e eu falei assim, eu combinei com o Thiago, faça uma declaração, não abre para pergunta, faz uma declaração, e depois a gente responde pergunta em outro momento, com mais calma, porque se abre para pergunta, o jornalista vai fazer 25 trilhões de perguntas e o negócio não vai andar. O importante é você se posicionar. E ele se posicionou, cara. Então tem um vídeo, depois eu até passo para vocês esse vídeo da entrevista dele, ele conta, ele fala assim, gente, errei,
Não gostaria de ter errado. Vocês acham que eu gostaria de ter errado no Corinthians e Palmeiras, que é o maior jogo do Campeonato Paulista até então? Eu não me sinto confortável com essa situação. Errei porque eu falhei na hora da visão, explicou tecnicamente por que ele errou. E no final das contas ele falou assim, cara, eu só quero ir para minha casa e ver meu filho. E desculpem. No final ele acabou com um desculpem ainda. E nesse momento, foi uma situação super complexa para a gente, que a gente nunca tinha lidado, mas nesse momento, cara, tinha jornalista que saiu chorando da entrevista. Inclusive um amigo meu que tinha acabado de ter filho, e eu contei para ele essa história também, aí tem a questão do relacionamento com a imprensa também, de você conhecer as pessoas, fala assim, olha, esse cara aconteceu isso, não justifica, a história da vida dele não justifica nenhum erro, mas é importante contextualizar tudo o que está acontecendo. Então, essa parte da honestidade com a imprensa, a honestidade com o torcedor, e a honestidade com ele mesmo, dele conseguir falar o que estava acontecendo, eu acho que é fundamental. E eu acho que quando falta essa honestidade na parte da assessoria de comunicação, com a opinião pública como um todo, e também com o seu cliente, e aí, assim, a Duda, a Letícia e a Júlia falaram sobre isso, porque vai ter muito cliente que vai falar assim, ou melhor, desculpa, vai ter muito assessor de imprensa, assessor de comunicação, que para agradar o seu cliente não fala a verdade para ele. Justamente para você não preservar o seu emprego, agradar, tapinha nas costas e tal. Só que a função de jornalista é incomodar, como um todo, dentro da assessoria de comunicação ou fora da assessoria de comunicação, incomodar no sentido de trazer a discussão à tona e a gente pensar no melhor caminho para caminhar. Então, eu acho que o maior erro é não ser honesto tanto com o seu assessorado, com o seu cliente, quanto com a opinião pública. Quando você consegue trazer essa honestidade, essa sinceridade e essa transparência, na grande maioria das vezes você vai conseguir reverter uma situação adversa, e se não conseguir reverter, você vai conseguir amenizar. Porque também é aquele negócio, não vai conseguir resolver o problema do mundo, né? Se tem um problema que foi criado e que você tem que gerenciar, esse problema não é resolvido de uma hora para outra, a imagem do cara não vai passar, por exemplo, a imagem do Thiago, do árbitro, não resolveu, a questão foi resolvida pontualmente, mas foi ao longo de mais um ano e meio que ele conseguiu reconstruir essa imagem. Reconstrução de imagem é uma coisa mais demorada. Ô Bernardo, eu queria comentar aqui sobre essa característica, né, que você disse que é importante para profissional acho que é para todos, né, honestidade ali está em todas as profissões, e eu acho que no jornalista, né, e talvez até no jornalismo, acho que tem algo que até precede a honestidade, que é a empatia, não é mesmo? Você foi, naquele momento ali, você foi empático ali à situação daquele árbitro, né? E isso é muito verdadeiro, né? Esse sentimento é muito verdadeiro. E aí talvez você tenha ali, naquele momento, feito com que as outras pessoas também sentissem isso, né? Sim. Eu acho que é isso. Eu acho que, na verdade, que a gente trata com... Na verdade, a gente tratava, né? Agora a gente não trata mais. Sempre com um interlocutor entre você e o consumidor final da informação, né? Que é a mídia, que é a imprensa. E quando você consegue trazer essa empatia para o seu interlocutor, seja ele o consumidor final ou seja ele a imprensa, a informação é passada de uma outra maneira, né? Então, assim, quando você consegue comover, então, por exemplo, na quarta-feira aconteceu isso, na quinta-feira o Milton Neves estava me ligando que queria colocar o Thiago Peixoto no ar ao vivo para contar a história dele, entendeu? Então, assim, trazer esse tom empático, professor, eu acho que é fundamental. Acho que como você falou, em todas as profissões que a gente for ter, que as pessoas podem ter, mas principalmente no jornalismo, ela é fundamental para que as pessoas identifiquem e entendam a realidade de cada um, né? Não Por exemplo, até trazer um exemplo recente aí, não sei se o pessoal viu o Roda Viva na segunda-feira, que o João Santana participou. Não é uma questão simplesmente de empatia, mas quando traz algumas informações ali, para o jornalista, gera certo incômodo. O João Santana é um jornalista, trabalhou em redação e tal, virou marqueteiro político, fez delação, assumiu Caixa 2, não sei o que lá. E aí, quando ele colocou o Fernando Barros
numa situação super constrangedora de ter feito lobby a favor da lei de acesso à informação e tal, eu acho que foi um contragolpe, evidente que foi um contragolpe ao Fernando ali por conta das perguntas, do jeito como estava sendo tratado e tal. Mas eu acho que é função do jornalista como um todo. E aí, assim, quando eu estou falando de jornalista, eu não estou falando de jornalista de redação, estou falando de jornalistas como nós mesmo, que estão trabalhando em assessor de comunicação. Sim. De gerar esse tipo de realidade, de se colocar no lugar das pessoas, entendeu? Então, assim, quando eu estou falando do negócio do lobby, por quê? Porque o lobby ele é muito mal visto por todo mundo, mas ele é praticado por todo mundo também. Então, é importante que a gente saiba que as pessoas fazem lobby, pessoas no esporte já fizeram lobby e tal. Não estou falando que eu faço isso, não. Estou falando que eu acho que é importante a gente entender que isso acontece. E também não acho legal, mas eu acho que é importante que a gente passe a verdade para as pessoas. E a verdade está diretamente ligada à empatia e ao que acontece com cada uma. Sim. Muito legal. Eu acho que essa visão empática aí, né, Duda, na nossa geração, assim, na minha e do Fernando, era bem menos aplicada do que hoje, né? Eu acho que na nossa época a gente tinha... Tinha a ver com fragilidade, né, professor? Tinha a ver com fragilidade, era totalmente diferente, O professor ele tinha que ter uma postura mais agressiva, uma postura mais dura, não tinha Google, a gente tinha que... a busca pela informação era diferente. Vocês também mudaram a forma de lecionar ou de passar a informação? Eu acho horrível essa expressão, mas de estar com a gente, né? Vocês mudaram, vocês tiveram que se adaptar a essa geração, essa turma que consegue se conectar o tempo todo, que está conectada e ter acesso à informação que você estar em sala de aula com essa turma, você está com o mundo inteiro, né? Então não dá mais para fazer do mesmo jeito. Impossível. E essa empatia foi o que você falou, professor. Não existia essa palavra é de hoje. Tinha, até porque o jornalista, quando tinha essa postura mais de ouvir com calma e dar mais espaço ali à situação frágil do outro, ele também era enquadrado como um jornalista fraco, frágil, né? Chapa branca, né? Como chapa branca, né? Tal veículo é chapa branca. Exatamente. Mas acho que é importante também a gente pontuar, professor, que ter empatia e ter respeito com o jornalista não faz da gente autorizado a liberar informações que o cliente não permita, principalmente eu que atuei bastante com empresas com capital aberto. Nossa, se você tem bem mais complicado. Bolsa, você não pode abrir a boca para falar nada. Você tem um período de silêncio, né? Pauta de negócios, né? Onde envolve números, né? É complicado. Sim, pauta de negócios. E os executivos gostam de dizer, tem um projeto na minha área. Esse projeto da sua área não pode falar, não pode ainda. Então, já tive que derrubar a ligação, já tive que entrar na frente e falar, não, você não pode falar sobre isso ainda, ou o jornalista vai perguntar, o executivo está naquela saia justa, porque ele sabe que ele não pode falar quanto ele imagina de lucro, quanto ele projeta de investimento, ou algo assim, aí você tem que entrar e falar, licença, desculpa, você sabe que também apelar para a empatia do outro, você sabe que esse assunto a gente não pode falar, senão a gente vai se complicar. Ou eu, hoje, atendendo rodovia, eles têm uma política que a gente não menciona volume de tráfego sem ser no balanço de resultados. Então, eu só posso falar sobre esse tema no balanço de resultados. Então, se alguém me liga pedindo, eu acho que a gente tem que ter a empatia, tem que ter respeito. Se eu tenho a empatia com você, tem um prazo curto, eu não vou ficar te enrolando, eu já vou te explicar que eu não posso falar sobre isso. Você pode uma saia justa, né? É uma saia justa, né, Júnia? Vocês passam direto, né, essa saia justa. Tem muita situação complexa. Por exemplo, a relação... eu brinco que a arte do assessor de comunicação é a arte de convergir interesses conflitantes ou interesses diferentes, que é o interesse do stakeholder, imprensa, ou governo, ou com quem a gente precisa estabelecer um relacionamento, e o interesse do cliente.
né? E o filé mignon do bom trabalho existe na convergência desses interesses. Então, é muito bom quando a pauta, né, e a agenda da imprensa, falando mais uma vez da teoria do agendamento, né, a agenda midiática acaba coincidindo com a agenda institucional, né? Muito bom, e é raro, né? Porque o jornalista, gente, ele realmente está atrás daquilo que a empresa não quer falar, né? Está atrás da novidade, está atrás do furo, né? Como a Letícia bem pontuou, que está com a gente, né? Que está com a gente. Então, são momentos complicados em que, de fato, a gente explica, e é claro, trabalhar com a empatia e com a transparência são questões de princípios e valores, além do bom profissionalismo, né? É a questão de caráter. Então, acho que isso, com certeza, são bases, né? Para que a gente possa fazer o nosso cotidiano. Mas eu tive um caso uma vez de um cliente que ele tinha acabado de receber um aporte, uma startup, tinha acabado de receber um aporte de 500 milhões de um fundo super criterioso internacional, e essa pauta ela só podia sair em veículos internacionais. E essa pauta só estava rodando com o CEO desse fundo, o conselho, né, o conselho da startup, e a gerência de comunicação não sabia. E não podia saber desse investimento ainda. Então, eu tive que construir, e o time do meu atendimento, da agência, também não podia saber. O CEO falou, olha, essa pauta é altamente sigilosa, você vai ter que tratar só comigo, só com o CEO do fundo, e a gente vai ter que fazer isso só no internacional, só nos veículos, a gente foi pela Reuters, inclusive, na época, internacional, e só depois, quando vier para o Brasil, é que a gente vai poder falar com os colaboradores do Brasil, e etc, etc. Então, eu tinha call com o gerente de comunicação da organização, que era cliente nosso, e eu não podia falar da pauta que a gente estava trabalhando no nível internacional. Então, são saias justas, assim, o que eu ficava constrangidíssima. Ele falava assim, eu não sei como é que está o aporte da empresa X, a nossa quinta rodada, série E e tal, eu também não sei. Só que eu sabia. Tem que ver isso, né? Vamos falar sobre. Difícil. Você fica naquele vazio, né? Muito constrangedor. Uma pergunta minha agora, né? Gerenciamento de crise, que hoje existem profissionais especializados nisso, né? Os jornalistas têm muitos atuando especificamente nesse setor. O que vocês têm a falar em termos de gerenciamento de crise? Não acho que todos nós passamos, né, por gerenciamentos de crise. É bom, e eu acho que todos nós temos os protocolos, né, os manuais, assim, é um clássico, né? Toda organização tem que ter o comitê de gestão de crise, toda organização tem que ter o manual, né, o treinamento daquilo, né, caso a crise venha acontecer, que é o gerenciamento de risco, né, que a gente faz. E aí é uma receita meio que padrão, digamos assim, que vai ter suas variantes de acordo com a crise em si, né? Mas que ela não foge muito desses protocolos, que são protocolos clássicos, inclusive para quem trabalha com multinacional, isso vem da matriz também, né? As diretrizes. Então, é isso, você ter o comitê redondinho de crise, com os participantes de cada área, né, da empresa, isso estou falando no caso de empresa, né, para terceiro setor, por exemplo, que eu trabalho bastante, é outra coisa, mas para empresas que a gente está tratando mais aqui, tem esse comitê redondinho, tem o manual de crise bem bonitinho, com todos os passos, todo mundo sabendo o que vai fazer, com a war room, né, tipo, a sala de guerra estabelecida, quem vai participar, quantas vezes por dia vai ter reunião, o monitoramento da crise nas redes sociais e nos demais órgãos, enfim, eu acho que não foge muito, né? Eu vou deixar a bola aqui para os meus colegas, mas é basicamente isso. Eu adorei esse mundo onde todo mundo tem manual de crise. Se você souber para me contar, eu amei essa ideia. Isso que eu ia falar, nem todo mundo tem, né? Eu estou trabalhando com agronegócio agora e ninguém tem. Gente, isso é triste. Vamos fazer uma manual de crise, gente, pelo amor de Deus. Isso é oportunidade. Olha, a Duda tem. A Duda tem na Suzana. É isso, Duda? Tem. Muito bem. Bom.
E eu, Muito complementando o Júnior, o enxoval aí, que você está falando, chama de enxoval, porque a gente fala enxoval, né? Que eu acho que a gente tem que ter aí o comitê, tudo, lá. Eu acho que um bom media training... e o media training, para mim, ele tem que ser, assim, praticamente trimestral, Duda. Porque... tem que saber passar no rímel, porque, assim, na hora H... Exato. A gente teve o caso da Vale aí, que não nos deixa mentir, que todo mundo acompanhou. Sim. E eu acho E no caso da Vale, eu estava do outro lado da narrativa, mais uma vez. Eu estava do lado das organizações ambientais, né? Então, a gente foi a primeira informação... Por que foi aqui? Por que a gente foi a primeira... Eu não sei por que o Fábio fez aquilo. Eu não sei o que passou na cabeça do Fábio. Eu ficava assim, por que ele tomou remédio? Exato, o Fábio... Não. Uma coisa, Júnia, eu falo assim, é para ferrar o assessor. Isso é para acabar com a vida do assessor. Sim, o Fábio foi muito feliz. É para acabar com o vida do assessor. Parece que não. Às vezes eu vejo um caso, eu falo, tomara que esse daí tenha adicional de insalubridade de trabalhar nesse caso. Eu sempre penso, quando eu vejo alguns casos, eu desejo que o assessor tenha. Mas sabe o que eu acho que é uma puta investidora, investe em publicidade, né? Querendo ou não, bacana quando a empresa investe publi, hein? Dá um bom cala-boca. Dá um bom cala-boca. Sim, a gente sabe que sim. Por detrás do backstage. E também vem, né, com aquela coisa de chegar, por exemplo, eles estão atendendo as famílias. Ninguém vai falar que eles estão atendendo a família se não pagar, porque tem notícia mais importante do Hard News para sair, ninguém está interessado nisso. Aliás, se você liga para o jornalista para fazer um follow explicando que a empresa está atendendo as pessoas, você vai ouvir não está fazendo mais que a obrigação, no mínimo. E eu não tenho como discordar. Eu vou discordar. E o pior, gente, assim, tá 5 da manhã, está certíssima, Letícia. E o pior, 5 da manhã estava eu na Globo News com fonte especialistas de meio ambiente para falar dos 125 quilômetros devastados pela lama. Tipo, assim, 2 dias depois a gente já tinha dado. Que a Vale poderia ter se antecipado, gente. É o que eu falo, eu estava do outro lado da história, né? Eu estava do outro lado da narrativa. A minha narrativa era oposta da narrativa da Vale, que eu estava do lado dos ambientalistas. Mas se a Vale, gente, é muito padrão de crise também, tá? Nesse enxoval que a Duda comentou. Se antecipe as narrativas negativas que você pode ter desta crise. Se você sabe que teve desmatamento ambiental, no caso dela, se antecipe e informe. Nós já sabemos que temos 125 quilômetros devastados pela lama, que nós vamos, de alguma forma, recuperar e vamos trabalhar nisso, porque é o mínimo. Né? O que você estragou, você conserta. Né? E para você recuperar a confiança da sociedade depois disso, você tem que fazer muito mais. Né? Porque o Bernardo ia falar alguma coisa, o Bernardo me chamou. Não, o Bernardo ia fazer um comentário. Eu não sei se é o caso da Vale, não estou para julgar ninguém, não sei como é que é, mas o que eu vejo acontecer muito comunicação em qualquer empresa, todo mundo sabe, entendeu? Exatamente. Todo mundo é especialista em comunicação. Eu não vou no jurídico escrever petição, eu não vou no financeiro fazer planilha, mas na comunicação todo mundo manja. Mas todo mundo mexe no seu texto. Todo mundo. Exato. Não a gente não fala pro estratégia, médico. né? Acho que nesse caso, é isso mesmo, nesse ponto é a estratégia, porque você vai olhar assim, mas vai dar entrevista agora? Não, daí o advogado fala sim. Normalmente é o advogado, né? Que vai falar que sim ou que não. E advogado entende da parte jurídica, não entende da área de comunicação, de opinião pública. Então, esse é um conflito muito grande que tem que lidar, especialmente a gente especialmente em gerenciamento de crise, né? Quando você vai tratar de gerenciamento de crise, todo mundo já se ouriça, especialmente se tem um comitê de crise, também, como a Júlia falou. E aprovar o posicionamento. Na verdade, assim, escrever nota. E aí o advogado escreve nota. Ele vai querer defender... Com os data vênia da vida, entendeu? Como se isso fosse claro para algum jornalista ou para alguma pessoa que fosse entender. Então, assim, esse é um problema... que querem que as pessoas não entendam mesmo. Talvez se eu dizer bem difícil, aí eles desencanam de falar disso. Eu acredito que o advogado da Vale deu... Vocês lembram que o advogado deu uma entrevista? Vocês lembram que o advogado da Vale deu uma entrevista tentando isentar a Vale da culpa? Não lembro. E aí a Vale veio a público, e fala, não, esse advogado ele não é porta-voz da Vale. Porque o advogado foi exatamente isso que o Bernardo falou. Foi lá, foi entrevista para a Folha de São Paulo, defendendo a Vale. Mas assim, o erro continuou, porque depois o Fábio assinou um artigo na Folha falando que a Vale é uma joia brasileira. E aí eu quis morrer.
quis morrer, porque daí o que aconteceu? Você acha que uma Vale não tem condições de ter um puta time de assessor e não sabe o que é gerenciamento de crise? Você imagina as outras empresas. Tá tudo errado. Exato. Sim, exato. mas e aí, o fato de ter não significa que vai usar. Exatamente. Exato. Significa? O que eu achei, e o que eu achei mais lindo foi que a resposta da Folha, no dia seguinte, foi colocar um outro artigo, quando o Fábio chamou a Vale de Joia Brasileira, um artigo de uma moça cuja mãe tinha falecido, né, no desastre de Brumadinho, falando, Joia Brasileira era minha mãe. Maravilhoso, maravilhoso. Nossa, até me Pessoal, tem aqui uma pergunta que foi feita lá atrás, que já, de alguma forma, vocês responderam quando falaram um pouco da carreira de vocês, que é da Marina Sayuri, e ela pergunta, assim, como é que foi a transição de estágio para emprego, de carteira assinada. Vocês contaram, cada um teve uma experiência diferente, né? Mas aí eu queria aproveitar a pergunta dela para fazer uma pergunta mais ampla, assim, e perguntando, assim, como é que está o mercado de trabalho hoje, né, para quem sai, ou para quem já ainda está na faculdade, ou está no estágio, como é que vocês avaliam o mercado de trabalho hoje para assessoria? Lembrando que nós temos 8 minutos, tá? A gente tem que terminar às 10h45, tá? Então, quem for responder aí, ágil, por favor. Na minha visão, está superaquecido, principalmente pela aceleração digital. Pronto. A gente tem muita vaga para social media, redes sociais, internet, assim, todo mundo quer estar no LinkedIn, todo mundo quer estar no Instagram, relacionamento com digital influencer, gente, é um mundo gigantesco. Então, tem muita oportunidade, principalmente nesse PR 2.0, PR digital, PR, enfim. Boa. Bernardo? A primeira coisa que eu falaria, cara, e o que eu fiz, embora meu curso também os 2 primeiros anos foi à tarde, é fazer estágio quanto antes. Eu acho que todo mundo tem que fazer estágio o mais rápido possível, no que for, né, na área de comunicação que for, para ter experiência, para ganhar cancha e casca. E eu acho que a comunicação, nós jornalistas vindos da comunicação, a gente está ocupando alguns espaços que a gente não ocupava antes, inclusive de publicitário. A assessor de comunicação eu vejo em vários lugares muito mais importante, com uma relevância muito maior do que publicidade e até RP. Então eu vejo com bons olhos. Eu acho que eu fiz o caminho, eu fui de redação para depois para assessor de comunicação, mas eu acho que o caminho direto para assessor de comunicação é bom. O que eu acho se você tiver a possibilidade, a oportunidade de trabalhar em redação antes de ir para assessor de comunicação, eu acho que agrega muito para quando você vai ter a visão dos dois lados. Para entender os critérios de noticiabilidade, né, Bernardo? Entender como o jornalista funciona. Por exemplo, release, cara, delete. Você entende o fluxo, você entende a necessidade, o que o editor vai virar para você e falar, mas que merda é essa que esse assessor tá mandando? Exato. Entende o que é fechamento, entende que existe reunião de aquele dia não é para você ligar para ninguém. Exato. Gente, eu já contratei meninas que vieram de grandes agências, gente. Assim, agências multinacionais, que você olha para o currículo, nossa, essa menina deve saber muita coisa, né? E na hora da entrevista, a gente perguntava, já te ensinaram a fazer um follow? Ela, como assim? Só me ensinaram que, olha, o release foi mandado para essas pessoas, e aí você tem que ligar para elas para perguntar se elas receberam o release. Aí eu falei, foi isso que ensinaram? Tipo, pessoa com 3, 4 anos de experiência. Sim, foi isso. Eu falei assim, então tá, vem aqui, pega na minha mão, e vamos aprender como que funciona cada veículo de comunicação. Cada veículo de comunicação tem uma forma diferente de funcionar, tem o seu dia de fechamento, o critério de noticiabilidade muda, tem o hard news, tem a pauta fria, tem não sei o que lá, e você precisa estudar o jornalista antes de ligar para ele, estudar as matérias que ele fez. Porque tem jornalista que não quer que ligue, inclusive, só manda e-mail. Liga, você vai te explicar. Exato, então assim, tem que entender realmente como funciona a imprensa e ter essa experiência de redação ajuda, ou então ter alguém que tenha tido para te ensinar, porque de fato muita gente não sabe como funciona a redação. Eu concordo, acho que tem que experimentar, e quanto mais você experimentar as várias áreas que tem do jornalismo, mais você vai conseguir transitar. Acho que a ideia é tentar, quando a gente falava daquela pessoa abelha, né,
Hoje o jornalista ele pode ter o papel de influenciador, você pode ter o seu espaço para dizer sobre algo que você goste muito, que você tem uma paixão e um interesse. Você pode ter a assessoria como um espaço, você pode ter toda a parte dos veículos, e quanto mais você transitar, mais você vai conseguir se adaptar como um camaleão dentro desses cenários, seja das narrativas ou seja mesmo do processo, né? Do veículo é de uma coisa, da assessoria de outra forma. Se eu posso dar uma dica, acho que além disso, saiba além de escrever. Todo mundo sabe escrever. Até gente que não sabe, de dentro da empresa, acha que sabe escrever. Saiba a parte técnica, sabe a parte técnica do digital, sabe a parte técnica de soltar o release, sabe a parte técnica de, um pouquinho pelo menos, da foto, do enquadramento, de como funciona uma pauta de televisão, porque senão você não vai conseguir sugerir uma pauta boa na televisão se você nunca tiver visto uma pauta de TV. Você vai mandar um release e ele vai falar, tá bom, eu vou entrevistar quem além do seu cliente. Saber se a pauta é imagética, né, Letícia? Tipo, tem pauta que não é para TV, que não funciona para TV, que não tem imagem. Sim, né? Evita passar carão, não evita? De ligar para alguém, mas isso tem nada a ver comigo. E complementando isso, a pós-graduação, acho muito importante, quem se formou em jornalismo, fazer uma pós em gestão de comunicação ou gestão de marketing, justamente para ter essa amplitude aí de outras formas de comunicação, né? Inclusive, e muito importante, gente, esses relacionamentos governamentais e relacionamentos institucionais que fogem aí um pouquinho da imprensa influenciadora. Legal. A Duda quer falar alguma coisa? Não tenham preconceito. Não tenham preconceito. Se arrisquem. E não tenham preconceito e nem medo. Não façam como eu, não tenham medo. Fala para eles, paga melhor que redação, Duda. Paga melhor que redação. Paga melhor. Eu fico... tem emprego, né? Tem emprego, claro. Eu fico muito E para quem quer empreender também, ó. Empreende direto da faculdade. Nunca tive emprego, nunca tive carteira assinada. Igual a Júlia. Exato, exato. Luxo, empoderamento. Feminino ainda. Eu fico muito contente, porque tudo isso que a gente discutiu aqui, a professora Denise Paeiro, o professor Fernando Moraes, Patrícia Paixão e eu, que somos professores dessa disciplina, a gente fala muito disso, o que prova que o Mackenzie, né, a gente está muito antenado com o mercado, e que essa área é a área que melhor está pagando, é a área que tem muito emprego, e eu fico muito mais feliz ainda de ver que ex-alunos nossos estão no mercado, se dando bem e trazendo essas experiências maravilhosas para a gente. A gente tem que encerrar, tem 1 minuto cada um para as considerações finais. Quem começa? Gente, obrigada pela oportunidade, um beijo, me sigam no LinkedIn, me adicionem no LinkedIn, Instagram, Júlia Braga, tem muita coisa legal sobre reputação, sobre gestão de comunicação, adoro falar sobre o tema, dou aula no Fundação Dom Cabral também, como professora convidada, então, enfim, estou por aqui, muito obrigada, foi um prazer. Legal. Letícia? Obrigada, pessoal, queria agradecer, experimentem a assessoria, estudem sobre isso, e se quiserem me adicionar também no LinkedIn, Letícia Gouveia, a gente pode ir falando. Quem quiser perguntar mais lá também nesse espaço, e saber um pouquinho de fake news, que é um tema que eu tenho aí um ativismo agora, pensando que a gente tem que mostrar todos os lados da verdade, não nenhum lado da mentira, né? Então, contem aí comigo para isso também. Muito bom. Bernardo? Não, só quero, na verdade, assim, a gente não parabenizou até agora o Mackenzie pelos 20 anos de curso de jornalismo, né? Então, parabéns, professor, em nome de vocês, professores, Denise, Vanderlei, André, enfim, pessoal os professores que foram meus professores, infelizmente não tive a oportunidade de ser aluno de vocês, mas parabéns para o Mackenzie pelos 20 anos, que venham muitos anos. Sabem que eu sempre comento com a Denise que sempre um prazerzaço estar com vocês no Mackenzie, em qualquer tipo de evento, podem convidar que eu tô junto. Muito bom. Duda? Obrigada por estar aqui com vocês, agradeço muito, foi um prazer estar com vocês, meus colegas de profissão, espero encontrá-los pessoalmente, quem sabe, o café, por favor, a gente vive de relacionamento, me adicione no LinkedIn, por favor,
Quem quiser mandar currículo também, a Planin está sempre num processo, né? A gente agência, enfim, quem quiser e está acompanhando aí o chat, quiser mandar currículo. Enfim, e viva o jornalismo, né? Seja lá como que ele vai ser futuramente, ou de como ele está se mudando, se moldando, e viva nós. É isso aí. Antes de encerrar, eu ouvi uma frase ontem, achei sensacional, que um ex-aluno falou que uma vez maquenzista, sempre maquenzista, e os maquenzistas se ajudam. Então, façam bons relacionamentos dentro da universidade, participando de tudo que é possível, conhecendo o máximo de pessoas possível. Mais uma vez, obrigado. Eu sempre contrato maquenzista, tá, gente? Ó, é eu sempre dou preferência. Estou fazendo Daniel, minha parte. A gente puxa a sardinha mesmo. É isso aí. Obrigado, Daniel, por participar aqui. Vai falar alguma coisa? Não, só agradecer aí a participação de vocês aí e desejar sucesso aí. Continuem brilhando aí no mercado aí para a gente chamar vocês, para vocês contratarem os nossos alunos e assim por diante. Muito bom. Então, encerrando, agradecendo também todas as pessoas que estão aqui no chat, que estão assistindo, estão participando, professora Denise, professor André, outros professores deram uma sapeada aqui, e a todos os alunos que nos acompanharam, e parabéns aos 20 anos do curso de jornalismo, vocês fazem parte dessa história, né? Eu me orgulho, eu estou há 13 anos de Mackenzie, tenho muito orgulho de ter sido convidado à instituição para trabalhar aqui, e é isso. Tchau para todos.